Hey, what's up, guys? E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D aka Sadako e hoje eu gostaria de falar sobre fazer baitos aqui no Japão. Antes de mais nada, eu sei que muitos devem estar se perguntando, Erika, o que diabos é o baito? Bem, baito ou arubaito, tá? É uma palavra que veio do alemão Arbeit, que lá significa trabalho. Aqui no Japão, o baito ele é utilizado para designar qualquer tipo de trabalho de meio período. Existe um outro termo, também chamado pato, que vem de part-time job, que também significa trabalho de meio período, mas eu não sei dizer exatamente qual é a diferença entre pato e baito, então só vou falar de baito, tá bom? Tendo isso esclarecido, bem, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque depois que eu postei aquele vídeo com a Gabriela do Física e Afins, falando sobre fazer mestrado aqui no Japão sem bolsa, muita gente veio me perguntar se é possível trabalhar mesmo você sendo bolsista do MEXT. Algumas pessoas pareceram bem confusas, porque se você foi perguntar do consulado se isso é possível, muitos deles vão dizer que você não pode trabalhar. Mas aí, pode ou não pode trabalhar? Como é que é essa história? Ele que explica aí. Então vamos lá. De fato, se você vier como bolsista do MEXT pra cá pro Japão, em teoria, você não pode trabalhar. Isso porque a gente entra no Japão com visto de estudante. E com visto de estudante, a gente pode basicamente estudar, só isso. E se você tentar fazer qualquer tipo de trabalho formal, vai contar com uma atividade ilegal e você pode ser deportado, tá bom? Outra, o MEXT ele tá te dando a bolsa justamente para você não ter que trabalhar. Esse dinheiro, em teoria, é o suficiente para você conseguir cobrir todas as despesas com aluguel, contas, comida, etc. e conseguir se dedicar exclusivamente para a pesquisa. Dito isto, não tem por que você ter que fazer o baito, tá bom? Mas eu sei que eu falei em vídeos que dependendo do lugar para onde você vai estudar, o lugar é muito caro, tipo Tóquio, Kyoto, você talvez tenha que fazer algum tipo de baito para conseguir complementar o valor da bolsa, porque ela é muito cara. Então, Erika, significa então que esse pessoal aí que tá fazendo esses trabalhos aí, eles estão fazendo coisa ilegal? Não é isso que eu quero dizer, tá? O que acontece é que assim, é possível você pedir uma permissão para fazer atividades que não entram no escopo do seu visto. No nosso caso, é possível pedir uma permissão para fazer o trabalho de meio período. Daí, para você fazer isso, você tem que ir no escritório de imigração da sua jurisdição, tá bom? O pessoal que tá aqui em Tsukuba, a gente pode ir ou para Tóquio ou então para Mito, tá? E pedir o bendito do Shikakugai Katsudo Kyokashinsei, que significa basicamente pedir permissão para fazer atividades fora do escopo do visto. Se você conseguir essa permissão, você pode então, como estudante, trabalhar até 28 horas semanais ou 80 horas mensais. Isso significa que não dá pra fazer 28 horas toda semana, tá bom? No total tem que dar 80 horas no mês. Tome muito cuidado com isso. Se por acaso você fizer mais do que esse limite, vai contar como trabalho ilegal e aí vocês já sabem da história, né? Deportado, blá blá, isso aí, tá bom? Outra coisa na qual vocês precisam ficar muito espertos, tá? Vocês precisam prestar atenção é sobre impostos, tá? Existem impostos aqui no Japão, tá? As pessoas pagam também, e por sinal é imposto pra caralho, tá bom? A gente como estudante é isento de pagar a maioria, tá? A gente não paga quase nada. Se for pra... Acho que a única coisa que a gente paga aqui é o Seguro Nacional de Saúde, que é um valor até simbólico, porque assim, a gente paga 20 mil ienes por ano, sendo que uma pessoa que trabalha mesmo paga em média de 10 a 15 mil ienes por mês. Então, tipo, a gente paga quase nada comparado a esses caras, tá bom? Outra coisa também, a bolsa que a gente recebe é 100%, não tem imposto descontado em cima da bolsa, então a gente é bem privilegiado nesse ponto, tá? Agora sim, a partir do momento que você começa a trabalhar, tá? Você pode ser enquadrado como uma pessoa, como um trabalhador pelo sistema de impostos japonês. Pelo que eu entendi, tem várias categorias, mas são basicamente estudante, estudante trabalhador e trabalhador, tá? Isso vai depender do quanto que você ganha no ano, beleza? Então assim, mesmo com seu visto de estudante, mesmo você estudando na sua universidade, se você fizer uma quantia absurda de dinheiro no ano, você pode ser considerado como um trabalhador pelo sistema de impostos japonês. Enquanto estudantes, tá? Dentro do sistema de imposto. Enquanto você for da categoria estudante, você não precisa fazer declaração de imposto. Porém, se você for qualificado como um trabalhador ou como um estudante trabalhador, você precisa fazer essa declaração no final do ano fiscal.
fiscal, tá bom? Se você não fizer e não tiver pagado todos os impostos que você precisa ter pagado, você vai estar sonegando imposto, isso é crime, você pode ser preso, deportado, essas coisas. Vocês estão entendendo? Estão entendendo que o negócio é muito mais fundo, tem que prestar bastante atenção nisso. Eu não vou explicar pra vocês o que é que qualifica uma pessoa como estudante trabalhador ou o que qualifica a pessoa como trabalhador, porque pelo que eu vi, as condições são bem nebulosas e elas variam de província pra província. Então, se vocês decidirem fazer algum baito, eu super recomendo que vocês sentem com o pessoal da prefeitura de vocês, perguntem e esclareçam isso direitinho, tá bom? Pra não correr risco de vocês fazerem alguma coisa errada. Até porque, por exemplo, se por acaso você for qualificado como uma pessoa trabalhadora, como na categoria de trabalhador, tem outros impostos que você precisa pagar, como por exemplo o imposto de residência, que não é barato, tá bom, meus queridos? Então fiquem muito espertos com essa questão. Agora sim, antes de vocês saírem aplicando para conseguir essa permissão de trabalho, de conseguir um trabalho e trabalhar que nem um doido nos baitos, super recomendo que vocês conversem com o orientador de vocês primeiro. Não é obrigatório ter o aval do professor para você conseguir a permissão ou para conseguir o trabalho, mas é legal que vocês sejam transparentes com ele ou com ela, tá? Em relação às suas atividades. Por quê? Olha só, vou explicar aqui, vou dar uns exemplos aqui de cenários que podem acontecer e cenários que já aconteceram e que podem dar muito ruim. Por exemplo, existem professores que são contra alunos do MEXT fazendo baito, simplesmente porque eles já recebem uma bolsa, não tem por que eles fazerem baito. E daí já pensou se por acaso, né, o seu professor é um desses caras que não concorda com isso, você vai lá e faz o baito pelas costas dele, e aí eventualmente ele descobre, você vai estar entrando em conflito desnecessário com o seu orientador. E sei lá, pior, por causa do baito você não tá conseguindo alcançar o desempenho que o seu orientador espera, e daí ele descobre que você tá fazendo baito, e mano, isso aí é um passo pra tu voltar pro Brasil sem diploma, sem nada, tá bom? Isso é uma coisa que pode acontecer, então vamos tentar evitar. Outra coisa que pode acontecer, seu professor não tem nada contra você fazer um baito, mas talvez o chefe do teu laboratório tenha. E daí você começa a fazer o baito sem falar pro teu professor, sem falar pra ninguém, e teu desempenho começa a cair, aí vem lá o chefe do laboratório, confronta o teu professor, e daí ele fala assim, não, mas é porque eu soube que esse menino tá fazendo baito. Aí o professor vai falar assim, mas que baito que esse garoto tá fazendo? Ele não tá fazendo nada? E daí como é que ele vai conseguir te defender numa situação dessas, entendeu? Se por acaso, sei lá, você chegou, professor, eu tô precisando muito de dinheiro, eu tive um acidente, tive que pagar sei lá quanto, agora eu tenho que pagar de volta a dívida, não sei o quê. O teu professor pode falar pro chefe de departamento, sim, ele tá fazendo esse baito, mas é porque aconteceu essa situação e daí ele tá precisando, mas não é algo permanente, sei lá. Aí ele consegue te defender, entendeu? De qualquer forma, antes de fazer qualquer trabalho, senta, explica a situação pro teu orientador. Garante pra ele e se garanta também, tá bom? De que você não vai deixar seu desempenho na pesquisa cair por causa do baito. Seja bem transparente com ele e lembra que o teu maior aliado na tua pesquisa é o teu orientador. Não vai criar conflito desnecessário com o cara, beleza? E uma mensagem que eu quero deixar pra vocês, minha, assim, é que eu sei que ganhar dinheiro é bom, a gente fica feliz de ter um dinheirinho extra, mas se você tá vindo pelo MEXT, a sua prioridade é estudar, beleza? Então, não adianta sair fazendo rios de dinheiros, fazendo um monte de trabalho, tá? E a tua pesquisa sair uma merda, tá? Lembra que a qualquer momento o teu orientador pode falar assim, mano, esse cara não tá dando conta, não quero mais, ele desliga ali, ele corta o vínculo contigo e já era, tu tá aí, ó, se fode. Outra coisa que sempre me perguntam é se pra fazer esses baitos você precisa falar japonês. Vamos pensar um pouquinho diferente aqui assim, ó. Vamos pensar assim, você acha que uma pessoa que só fala inglês iria conseguir, por exemplo, atender em uma loja no Brasil? Ou poderia trabalhar em um restaurante? Ou se essa pessoa que só fala inglês ia conseguir ser monitor de alguma aula numa faculdade? Eu acho que não, tá? E aqui no Japão não é diferente, tá? Você ter só o inglês não te garante nada aqui dentro, porque dependendo você precisa falar o japonês, não tem como escapar disso, beleza? Então se você quer trabalhar, tem que ter algum domínio, não precisa ser 100%. Eu não domino 100% do idioma japonês, mas você tem que conseguir se comunicar no idioma japonês, não tem jeito, minha gente. Mesmo que você vá dar aula de inglês, por exemplo, né, que tecnicamente você vai falar tudo em inglês, seus alunos são japoneses, o teu contrato provavelmente vai estar em japonês, a declaração de impostos também é feita toda em japonês. Se você não sabe falar nada de japonês, as chances de você se meter numa furada e fazer alguma coisa errada é muito grande. É inevitável, você vai ter que falar um pouco, pelo menos um pouco de japonês, tá bom? E dito tudo isso, eu gostaria agora de compartilhar pra vocês, assim, com vocês, um pouco da minha experiência com os baitos aqui no Japão, tá bom? A minha motivação pra fazer os baitos não foi o dinheiro, tá? Foi mais por curiosidade, por querer
a experiência, tá? Porque como eu já disse no meu vídeo onde eu falo sobre se a bolsa do MEXT é suficiente ou não, pra mim, a bolsa do MEXT é mais do que suficiente. Eu não passo apuros por causa de dinheiro aqui, mas eu queria experiência, tá? Basicamente aqui, os trabalhos que eu fiz foram todos dentro da universidade, porque é mais conveniente, tá? Por exemplo, eu fiz um semestre de TA, Teaching Assistant, onde eu auxiliei meu professor orientador em uma das aulas que ele dá pra graduação. Essa aula era toda em japonês, então, obviamente, se algum aluno vinha tirar alguma dúvida ou se eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que me virar com o japonês, tá bom? Aí um exemplo de oportunidade que eu teria perdido se eu não soubesse falar nada de japonês. Eu também fui tutora de uma estudante estrangeira e eu não sei se todas as universidades aqui do Japão têm esse sistema, mas pelo menos aqui em Tsukuba, todo estudante estrangeiro que chega aqui é designado a um tutor. Esse tutor normalmente é um estudante japonês. E a obrigação dele é ajudar o estudante estrangeiro a se adaptar à vida aqui no Japão. Isso inclui fazer registro na prefeitura, abertura de conta no banco e todas essas burocracias que nem eles mesmos às vezes entendem, tá bom? E o estrangeiro vai entender muito menos, tá? Isso não significa que estudantes estrangeiros não possam ser tutores. A gente pode, mas a gente tem que ter um determinado nível de japonês e a gente precisa entender um pouco da burocracia aqui do Japão, senão a gente não consegue ajudar o estudante estrangeiro. Então, outra oportunidade que se eu não tivesse japonês, eu não teria conseguido fazer. Outro trabalho que eu fiz aqui foi participando de um projeto pelo Centro de Inteligência Artificial daqui de Tsukuba, da Universidade de Tsukuba, que é o CIER, tá? O meu laboratório é associado a esse centro e basicamente na época eles estavam com um projeto com uma empresa terceira e eles estavam precisando de alunos para ajudar a conduzir o projeto. E eu fui convocada e eu aceitei. Foram 3 ou 4 meses, eu acho, de trabalho. Foi bem pesado, tá bom? Porque a gente tinha muitos prazos para cumprir, eu ainda tinha minha pesquisa para seguir, mas foi bacana porque como eu podia trabalhar de dentro do meu laboratório, eu não tinha problema com o negócio de deslocamento, papapá, essas coisas. Então foi uma experiência bem bacana, tá? Eu acho que o único trabalho que eu fiz, né, o único baita que eu fiz e que eu ainda faço, na verdade, fora da universidade, é um trabalho de intérprete. Basicamente, eu auxilio na comunicação entre trabalhadores brasileiros e empresas japonesas. Tem muito brasileiro que vem pra cá pro Japão sem saber falar nem o inglês, nem o japonês direito. Eles mais ou menos se viram num ou no outro e daí eles precisam de uma ajuda na comunicação e é isso que eu faço, tá? Esse não é um trabalho fixo, eu só realmente faço quando eu sou convocada, e é por isso que eu ainda sigo com ele, tá? Eu não consigo me comprometer com um trabalho mais fixo quando eu sei que a minha pesquisa não é fixa, tá? Ela não segue um cronograma fixo. Tem época que eu tô super ocupada, eu desapareço daqui do YouTube, eu desapareço de tudo porque eu tô focando na pesquisa, e a mesma coisa com os baitos, tá? Quando eu posso, eu aceito, quando eu não posso, desculpa, não vou. Mesmo fazendo todas essas coisas, a minha prioridade sempre vai ser a minha pesquisa, porque eu tô sendo paga, né? Minha bolsa de pesquisa tá sendo paga por causa disso. Já me perguntaram se eu já fiz trabalhos em combine, restaurante, essas coisas. E apesar desses baitos serem os mais comuns, tá? É mais fácil de você achar. Eu não sou muito fã deles, porque envolve lidar diretamente com clientes, tá? E assim, por mais que no meu trabalho de intérprete eu lide com clientes, eu só tô ali fazendo a ponte da comunicação, tá? Eu não sou o alvo da raiva dos caras. Se eles começam a se pegar ali, eu só tô fazendo a ponte ali, entendeu? Agora, se você tá, por exemplo, você tá num restaurante atendendo um cliente, o cliente não gostou da comida, sei lá, você demorou muito pra entregar, o cara ele pode descer o cacete em você, mano, falar um monte de coisa. E você como atendente ou garçom, sei lá, você não pode chegar e falar assim, mano, vai tomar no seu cu. Que é provavelmente o que eu iria fazer, tá? Eu provavelmente ia mandar o cara tomar no cu e aí eu ia ser despedida. Então, eu não quero. Eu prefiro ficar longe. Não quer dizer que eu nunca vá trabalhar, tá? Em lugares assim. Mas eu não tenho interesse. Enquanto eu não precisar, eu não vou, tá bom? De qualquer forma, pra trabalhar em combines, em restaurantes, etc., você tem que ter um domínio muito bom do japonês. E também dominar o bendito do Keigo, que é o nível mais formal, tá? Da língua japonesa, que é uma coisa que eu não domino de jeito algum. Então, pra mim, não vai. Mas existe essa possibilidade, beleza? Então, gente, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar nesse vídeo. Última mensagem, assim, pra frisar o máximo que der. Lembrem-se que a prioridade de vocês é a pesquisa. Se vocês conseguirem fazer baito, bacana, é muito legal, mas a prioridade é a pesquisa, beleza? E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, pode escrever aqui embaixo no vídeo, pode me mandar DM, pode me mandar e-mail. Eu respondo sempre que eu posso, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, que sempre ajuda muito. Se inscreva no canal se vocês quiserem. E espero que vocês tenham uma ótima manhã, tarde, noite, final de semana, semana. Eu sempre erro a ordem disso. Espero que vocês tenham um ótimo dia aí. Até a próxima e tchau, tchau!
Uau!